Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo com um tema diferente, um tema que me foi pedido desde o começo, quando eu comecei a postar vídeos neste canal. Teve muitos pedidos que eu postasse um vídeo sobre teologia da libertação, o que é, como que ela surgiu na igreja, e eu fiz esse vídeo que teve muitas críticas. O vídeo continua aqui no canal com todas as agressões possíveis e imaginárias que o vídeo recebeu, ainda recebe na época. E eu me lembro que naquela ocasião muitas pessoas pediram: padre, fale sobre o anel de Tucum. E esse vídeo de hoje eu trago esse tema, depois de muito tempo que pessoas pediram sobre essa temática, eu venho falar sobre o anel de Tucum. Antes de falar desse tema um tanto quanto polêmico para alguns, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele, se inscreva neste canal. Eu trato de temas da nossa igreja indistintamente, tudo que diz respeito à Igreja Católica, seja de doutrina, de liturgia, de linhas teológicas, eu abordo neste canal. E hoje, então, o nosso tema é o Anel de Tucum. Bom, para quem não sabe, este anel é um anel simbólico. Hoje, de propósito, eu estou usando um deles. Mas eu uso esse anel, usei esse anel muito tempo. Este aqui eu ganhei em 1990, quando eu participei de um dos primeiros cursos de verão, que acontece até hoje na PUC São Paulo, todos os meses de janeiro. E eu me lembro que dos GTs, grupos de trabalho, havia uma pessoa do Piauí que trouxe vários desses anéis e ela me presenteou com esse daqui. Então esse me acompanha há muitos anos, desde 1990. Ele é muito resistente. Usei muito, ultimamente não tenho usado devido às muitas críticas, mas também porque eu não gosto de nada nos dedos que me incomodem. Mas eu trago esse anel guardado também como um símbolo. Mas o que é esse anel? Esse anel, ele é feito de um coco de uma palmeira da Amazônia, da região amazônica, e ele tem uma história muito significativa, que depois eu vou pegar os primórdios dele, mas agora só a título de introdução. Ele ficou como sendo o símbolo da causa dos marginalizados, dos indígenas, dos ribeirinhos, daqueles que assumem um trabalho com os pobres, com os marginalizados, assumiam também este símbolo. Quem trazia esse anel no dedo já indicava que assumiu a causa bíblica do evangelho de estar do lado dos pobres, dos marginalizados. Então, por isso, ele foi um dos símbolos muito evidentes da teologia da libertação e também das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que até hoje utilizam, os membros das SEBs, até hoje utilizam o anel de Tucum como símbolo daqueles que assumiram a causa dos pobres, dos marginalizados, que, como pediu a Conferência de Medellín em 1968, reforçada em 1979 com a Conferência de Puebla, a opção preferencial pelos pobres. Então o anel de Tucum é o símbolo da união, da adesão, da opção preferencial pelos pobres. E este anel, ele tem uma história muito interessante. Dom Pedro Casaldáliga diz a história que quando Dom Pedro Casaldáliga foi um bispo muito engajado nas lutas sociais. Ele foi bispo de São Félix do Araguaia e, na ocasião da sua ordenação episcopal, dizem as pessoas que, em vez de receber um anel de ouro, como todos os bispos recebem, um anel episcopal,
ele quis receber o anel de Tucum como a causa que ele havia assumido. A partir do momento que ele foi escolhido bispo, ele disse: eu quero ser um bispo dos pobres, estar com os pobres, assumir a causa dos pobres. E ele trabalhou muitos anos com os indígenas, com os ribeirinhos, com pessoas à margem da sociedade. Ele foi muito coerente a vida toda com a sua missão. E diz a lenda, ou a história, ou a lenda, que na sua ordenação episcopal, ele recebeu o anel de Tucum em vez do anel episcopal. E ele foi muito coerente com a sua missão. Mas vamos conhecer um pouquinho dessa história do anel de Tucum. Eu estou com um texto aqui que eu quero ler para vocês. Esse texto é um texto preparado pelo padre Lucas Emanuel, que é missionário redentorista, e ele publicou esse texto no portal da CNBB, do Regional Nordeste 4, e já faz bastante tempo, foi em 2017 que esse artigo foi publicado. Mas como ele está muito bem resumido, elaborado, essa história, eu resolvi trazê-los para vocês conhecerem mais sobre a história do Anel de Tucum. Então vamos lá, eu vou ler o texto e comentar algumas partes para que vocês entendam ainda mais sobre isso. Historicamente falando, o Anel de Tucum nasce no tempo do Império do Brasil. Então é algo antigo, não é de agora que tem esse anel, ele é do período imperial. Enquanto a realeza usava joias e metais de ouro, os escravos e indígenas, sem acesso a esses materiais, criaram o Anel de Tucum. Então ele já nasce com uma origem pobre, exemplo de que eles também tinham possibilidade de ter um anel no dedo, embora não fosse de ouro, eles tinham um anel que era próprio das suas origens. Tucum é uma palmeira comum na Amazônia. Fizeram então desse objeto rústico um símbolo de amizade entre si. Então, o símbolo do anel já nasce desde o período do Império como um símbolo de amizade, de identificação, de solidariedade entre escravos e indígenas. Pactos matrimoniais e também de resistência na luta por libertação. Por isso, a teologia da libertação assumiu esse anel como seu símbolo. É o símbolo das lutas contra todas as formas de opressão. Onde há opressão, marginalização, ali está então a adesão da teologia da libertação para libertar dessas formas, todas as formas de opressão. Desse modo, o Anel de Tucum era um símbolo cuja linguagem só eles conheciam. Um símbolo secreto de amizade deles e de suas lutas cotidianas. Então era um símbolo, era um signo carregado de significados. É interessante observar que há essa identificação, né, desse movimento de que aquela pessoa que estava com esse anel, ela logo não precisava dizer, as pessoas já sabiam que quem trazia esse anel no dedo estava lutando pelas causas dos marginalizados, defendiam a libertação dos marginalizados, dos oprimidos. Então foi um símbolo encontrado que a teologia da libertação assumiu como um símbolo muito forte para a sua identificação. Mais tarde, os cristãos passam a ter o Anel de Tucum, um símbolo de fé e compromisso. Lembrando, o Anel de Tucum ainda é, para a teologia da libertação, para as comunidades eclesiais de base, para as SEBs, um símbolo de fé e de compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com os marginalizados.
Especialmente com a teologia da libertação nos anos 60, quando o apelo às causas dos mais pobres e abandonados começa a crescer, não só no Brasil, como também em toda a América Latina, este símbolo também ganhou muita visibilidade. Tivemos, portanto, nesse período, um grupo grande de pessoas dedicadas às lutas dos mais fracos, o que rendeu muito testemunho e também muitos mártires. Nesse período, muitas pessoas derramaram seu sangue defendendo as causas dos marginalizados. Nós temos aí na história do nosso país casos como o de Chico Mendes, de Irmandoro Stang e de tantos outros que derramaram seu sangue defendendo os povos amazônicos, os povos ribeirinhos, indígenas e outros tantos marginalizados, quilombolas e etc. Dom Pedro Casaldáliga é um exponente que nos retrata essa luta. Eu falava no início de Dom Pedro Casaldáliga, ele é um dos maiores expoentes da teologia da libertação, da luta pelas causas, e Dom Pedro Casaldáliga, durante toda a sua vida, nunca tirou do dedo o anel de Tucum. Esse ilustre bispo, que também pode ser considerado um profeta, num filme sobre o anel de Tucum, nos apresenta o significado do anel com essas palavras. Anel de Tucum é sinal da aliança com a causa indígena e com as causas populares. Quem carrega esse anel significa que assumiu essas causas e as suas consequências. Dizendo isso, Dom Pedro Casaldáliga lança um convite. Você toparia levar um anel? Topa? Esse vídeo, esse filme, ele foi produzido nos fins dos anos 80, início dos anos 90, se eu não tenho a data certa, e ele leva o mesmo título, Anel de Tucum, e foi produzido pela Verbo Filmes. Se você quiser conhecer esse vídeo, vale a pena. Ele está no YouTube, ele está ainda hoje à venda em DVD, nas livrarias católicas, é possível encontrar. É um vídeo que conta a história, baseando uma história foi montada em cima, mas com muitos depoimentos reais, inclusive esse de Dom Pedro Casaldáliga, que vai explicando pouco a pouco, passo a passo, toda a história do Anel de Tucum. As causas de ontem se encontram com as causas de hoje. Nossas lutas mudaram de cenário e nomes, e os pobres ainda continuam excluídos e oprimidos. Por isso, o Anel de Tucum quer simbolizar uma fé engajada, um compromisso com os pobres, com os sem voz e os sem vez, enfim, um compromisso com a vida. Jesus nos revela que Deus está ao lado dos pobres e quer promover sua dignidade. No rosto do pobres encontramos o rosto de Deus. Na verdade, vos digo, toda vez que fizesses isso a um desses pequeninos dentre meus irmãos, foi a mim que o fizesse. Essa é uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, versículo 40, que mostra que toda vez que nós fazemos algo para os pequeninos, para os marginalizados, para aqueles que ninguém defendem ou que poucos defendem, aqueles que estão à margem da sociedade, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Quantas vezes ignoramos isso? E quando a teologia da libertação assume essa causa que é estritamente bíblica, evangélica dos evangelhos, há muitas críticas. Mas não vamos entrar aqui no mérito da teologia da libertação, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. O foco aqui é o Anel de Tucum, o símbolo desse compromisso. Então, se você tem um Anel de Tucum, se você vir alguém com anel de Tucum nos dedos, saiba, aquela pessoa tem um compromisso com os marginalizados, de libertá-los de todas as formas de opressão.
Portanto, se nos comprometermos com as causas dos preferidos de Deus, é com Ele que nós nos comprometemos. Isso fica muito claro nessa passagem bíblica. E é disso que eu quis falar com vocês nesse vídeo de hoje. E para ilustrar ainda mais, eu quero trazer logo em seguida, agora em seguida, um curto vídeo de menos de 3 minutos de uma entrevista que foi concedida, eu não me lembro, não sei aonde, pelo atual senador Randolph Rodrigues, que foi uma pessoa que tem um católico, praticante, que teve assim uma história na igreja, desde a pastoral da juventude, nos meios populares, ele esteve muito presente, e ele sempre trouxe no seu dedo o anel de Tucum. Talvez vocês não tenham observado isso, mas ele traz esse símbolo mesmo como senador. E ele dá essa entrevista contando um pouco dessa história, que vale a pena a gente ver, né? Então, o Randolph Rodrigues, ele é senador do Amapá desde 2011. Ele nasceu em Garanhuns, Pernambuco, mas toda a sua vida acadêmica, suas lutas políticas, seu engajamento na igreja se deu praticamente no estado do Amapá, onde ele foi eleito senador, e antes ele foi deputado estadual também. E ele dá uma entrevista belíssima, resumindo um pouquinho dessa história sobre o anel de Tucum. Então eu deixo aqui esse vídeo para que vocês vejam em seguida. Mas antes do vídeo, eu peço que vocês tenham uma atitude muito equilibrada e prudente nos seus comentários. Sem agressividade, cada um tem o direito de pensar como quer, mas respeite o pensamento daqueles que têm uma história de luta, de estudo, de entendimento, não só de estudos teológicos, mas também de estudos históricos, estudos sociológicos, estudos antropológicos. E é muito importante a gente respeitar a caminhada de cada um. Eu sei que a internet é terra sem lei, cada um fala o que quer, o que pensa, né? E as pessoas ousam a julgar até Deus, imagine um ser humano. Mas eu penso que educação, equilíbrio, ponderação nos comentários, educação, civilidade, ela cabe em qualquer lugar, inclusive na internet. Inclusive aí, quando você for fazer os seus comentários, faça com respeito, faça com equilíbrio, faça com argumentos, mostre que você é uma pessoa que tem um equilíbrio no seu pensamento. Isso é muito importante. Eu trouxe esse tema porque ele foi pedido por muitas pessoas. E aqui, quando alguém pede um tema, eu trago, né? Independentemente se eu identifico ou não com ele, se é uma demanda da igreja, eu apresento para vocês. Então, nesse vídeo, eu apresentei sobre o anel de Tucum. Agora, vamos ver esse vídeo em seguida sobre a entrevista que eu disse ao senador Randolph Rodrigues, que ele fala sobre o anel de Tucum. Bom vídeo para vocês. Pego aqui o anel de Tucum, né, da Pastoral da Juventude. Aliás, mostra isso, porque as pessoas não sabem o que significa esse anel, que muita gente usa. E ele não é o primeiro entrevistado. Não é o primeiro entrevistado a ostentar. E o anel de Tucum, aí já explicando, é um símbolo moderno, digamos assim, das comunidades eclesiásticas de base. Mas ele tem origem no período colonial, que era o símbolo da aliança dos povos oprimidos pelos dominadores europeus, né? Da aliança entre os africanos escravizados e os povos indígenas. E aí as comunidades eclesiais de base, a partir do Concílio Vaticano II, passou a adotar como símbolo do matrimônio com os mais pobres. Essa definição é de Dom Pedro Casaldáliga, né? O anel significa um casamento, o casamento com a causa dos pobres. Eu aprendi isso... Que foi o bispo do Araguaia. Exatamente. Eu aprendi isso aos 13 anos na Pastoral da Juventude, aí desde então nunca deixei de usar. Uma curiosidade, Dom Pedro. O que significa esse anel preto? É o anel de Tucum, uma palmeira da Amazônia,
aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal da aliança com a causa indígena, as causas populares. Quem carrega este anel normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Você toparia levar um anel? Topa? Topo. Olha, isso compromete, viu? Queima. Muitas, por essa causa, com esse compromisso, foram até a morte. Nós mesmos, aqui, na igreja de São Félix do Araguaia, temos o Santuário dos Mártires da Caminhada.